A história do Fiat Uno, um ícone do cenário automotivo brasileiro. Do seu lançamento em 1984 até sua despedida em 2021, o Uno deixou sua marca. Descubra como ele se tornou tão querido ao longo dos anos. Acompanhe-nos nessa jornada pela história do Fiat Uno. Aqui no Brasil, a saga do Uno teve início em agosto de 1984, quando foi oficialmente apresentado ao público. Porém, a história desse compacto da Fiat já tinha suas raízes no final dos anos 70. Naquela época, a Lancia, uma das marcas do conglomerado Fiat, conhecida na Europa por seus modelos de luxo, estava trabalhando em um novo veículo para sua linha. Entretanto, o projeto da Lancia não avançou, e em 1979, a Fiat assumiu a empreitada visando criar um novo carro para sua própria marca, como substituto do Fiat 127. Desde o início, o Uno enfrentou desafios, pois era considerado muito acessível para a sofisticada imagem da Lancia, porém, demasiadamente caro para se enquadrar na linha popular da Fiat. Dessa forma, os engenheiros italianos enfrentaram uma tarefa árdua para transformar o modesto Fiat, até então sem nome, em um automóvel verdadeiramente popular e acessível. Após intensos esforços, o Uno foi lançado na Europa no início de 1983, ostentando a marca Fiat. A história por trás do nome Uno é bem interessante. Quando o projeto foi da Lancia para a Fiat, deram a ele o nome Tipo 146, mas durante o desenvolvimento, para facilitar, os técnicos começaram a chamá-lo apenas de que é Uno em italiano. Esse nome simples pegou, e o carro acabou sendo chamado de Uno em todo o mundo quando ficou pronto. No Brasil, o Uno foi adaptado para se adequar às nossas estradas e condições de direção. Isso significou algumas mudanças em relação ao modelo original europeu, para enfrentar as ruas brasileiras, que na sua maioria eram irregulares. Desta forma, o Uno brasileiro precisava de uma suspensão mais resistente e uma distância maior do solo. Assim, a versão brasileira utilizava a mesma base mecânica do seu antecessor, o Fiat 147, mantendo a suspensão traseira independente. Além disso, sua altura do solo era 1,5 cm maior que a do modelo europeu, e o step ficava na frente, perto do motor, o que resultava em um capô um pouco mais alto. Essas mudanças tinham um propósito importante: aumentar o espaço no porta-malas, pois no Brasil, o Uno era usado por famílias, então, mais espaço para bagagens era fundamental. Quando foi lançado no Brasil, o Fiat Uno tinha duas opções de motorização. A versão básica, chamada de S, vinha com um motor de 1.050 cm3 que produzia 52 cavalos de potência. Já a versão mais luxuosa, chamada de CS, vinha com um motor de 1,3 litros que podia chegar a até 59 cavalos, ambos da família Fiasa. Assim como aconteceu com o Fiat 147, que já contamos a história aqui no canal, o Uno também sofreu modificações no motor, devido à alta tributação automotiva da época, pois a lei de impostos ligava a taxa ao tamanho do motor, e é surpreendente pensar que motores com até 999 cm3 pagavam mais imposto do que os motores de 1.000 a 1.300 cm3. Para contornar isso, a Fiat teve que aumentar ligeiramente o tamanho do motor para 1.050 cm3, evitando impostos mais altos. Essa decisão trouxe preços mais competitivos para os consumidores e chances maiores de vender o mercado. O Fiat Uno trouxe diversas inovações. Na ergonomia, facilitava o uso para pessoas idosas e com dificuldades de locomoção. Sua ampla área envidraçada oferecia ótima visibilidade. Os controles do painel, ao lado do volante, permitiam acesso rápido e fácil ao motorista, e o acesso ao banco traseiro era simplificado com o deslize do banco dianteiro. O Uno também foi o primeiro a ter abertura interna do porta-malas, e todos os modelos vinham com transmissão de 5 marchas para equilibrar consumo e desempenho. E essas soluções foram bem-sucedidas, tanto que influenciaram outros fabricantes. Em 1985, o Uno recebeu sua primeira novidade, a versão topo de linha SX. Além do design esportivo, que transmitia uma sensação de velocidade, seu motor 1.3 recebeu um carburador de corpo duplo, aumentando a potência para 71 cavalos. Com essa melhoria, o Uno SX se destacava nas médias e altas rotações, proporcionando uma experiência mais dinâmica ao dirigir.
Em março de 1985, a Fiat lançou o Premio, versão sedã do Uno, com motor 1.5 Sevel, potência de 71,4 cavalos e torque de 12,3 kgfm. Apesar de mais pesado que o Uno SX, tinha desempenho similar. Destacava-se pelo amplo porta-malas de 440 litros e foi o primeiro nacional com computador de bordo, mas sem contagiros. E em 1990, metade dos prêmios tinham 4 portas. Em 1986, o Fiat Elba estreou no Brasil como a perua derivada do Uno e sucessora da Panorama, inicialmente oferecido em 2 versões. S, com motor 1.3 de 59 cavalos, e a versão CS, com motor 1.5 a etanol, gerando 71 cavalos. Na configuração mais potente, atingia 100 km por hora em 14,8 segundos. Posteriormente, foi lançada a versão CSL, topo de linha, com motor 1.6 de 88 cavalos. Em 1987, o mercado brasileiro viu a chegada do Uno 1.5R, substituindo o SX. Este modelo trouxe um motor mais moderno da família Sevel, 1.5 com 86 cavalos de potência. Além do novo motor, o Uno 1.5R apresentava uma transmissão com relações de marcha mais curtas, um novo visual com calotas exclusivas, faixas decorativas e cintos de segurança vermelhos. Com a expansão da família Uno para incluir o sedã prêmio, a perua Elba e a picape furgão Fiorino, o Uno ganhou outra versão direcionada para o trabalho, o Uno Furgão. Ele era destinado a usuários com menos carga para transportar, oferecendo um espaço plano na parte traseira para objetos, substituindo os vidros traseiros por chapas de aço e removendo os bancos traseiros. Seu motor era o mesmo 1.3 Fiasa das versões mais básicas, com um carburador de corpo simples. Em 1990, o Fiat Uno deu um grande passo com a chegada da versão Mille. Em fevereiro daquele ano, foi lançado também o Fiat Uno de 4 portas. Essa carroceria estava disponível exclusivamente na versão mais cara, a CSL, importada da Argentina. O destaque foi o novo motor Sevel 1.6, que oferecia 84 cavalos com gasolina e 88 cavalos com álcool, uma evolução em relação ao motor anterior de 1.5 litros. Isso ocorreu durante o governo Collor, quando o país reduziu impostos para carros com motores até 1 litro, impulsionando as vendas da indústria automotiva nacional. Com preço acessível e economia de combustível, o Uno Mille se tornou um grande sucesso de vendas, com sua produção praticamente vendida antes de deixar a fábrica. O Fiat Uno Mille, mesmo compartilhando o conjunto mecânico de modelos mais potentes, entregava pouca potência, com apenas 48 cavalos, adequados para suas necessidades. Além disso, era simplificado em equipamentos como retrovisor do lado direito e sistema de ventilação forçada, por exemplo. Nos anos 90, as leis ambientais brasileiras ficaram mais rígidas, exigindo o uso de catalisadores para reduzir a poluição. Isso afetou a potência de todos os carros nacionais, incluindo o Uno Mille, que teve sua potência reduzida para 47 cavalos. Outras versões, como S e CS, que utilizavam o motor 1.5 Fiasa, receberam injeção eletrônica monoponto para compensar o uso do catalisador, o que proporcionou um aumento razoável de potência e torque. Em 1991, o Fiat Uno passou por sua primeira reestilização visual, abandonando a frente conhecida como alta e adotando linhas mais modernas, com faróis e grade estreitos, além de um novo para-choque dianteiro e capô. Internamente, os comandos do tipo satélite foram substituídos pelas tradicionais chaves de seta e o painel recebeu um novo desenho, juntamente com novos padrões de tecido nos bancos. Essas mudanças foram feitas para tornar o Uno mais atraente e competitivo em relação aos concorrentes. A engenharia da Fiat também trabalhou para recuperar a potência perdida devido ao catalisador, buscando equilibrar desempenho e emissões de poluentes. Em 1992, como modelo 1993, foi lançado o Mille Electronic, equipado com um avançado sistema de ignição eletrônica com 2 bobinas de alta potência, com ajustes refinados no sistema de alimentação carburado, e essa nova ignição eletrônica,
o Mille Electronic se tornou o carro 1.0 mais potente em produção mundial, alcançando respeitáveis 56 cavalos de potência máxima e 8,2 mkgf de torque na versão movida a álcool. O sucesso de vendas do Mille Electronic foi notável, pois superou facilmente todos os seus concorrentes brasileiros de motor 1000. Esse investimento em engenharia resultou em números impressionantes de vendas. Motivada pela busca pela liderança de mercado, a Fiat introduziu várias melhorias no Mille. A empresa visava consumidores interessados em carros mais refinados, oferecendo opções como vidros dianteiros elétricos, ar-condicionado e 4 portas, mesmo como opcionais no popular Mille. O motor mais potente era capaz de lidar com o peso adicional desses equipamentos. Posteriormente, essa versão mais completa foi chamada de ELX, tornando-se um sucesso de vendas na metade dos anos 90. Em 1993, o esportivo 1.6R continuava disponível, embora suas vendas fossem modestas. Em junho daquele ano, finalmente recebeu injeção eletrônica de combustível multiponto, MPI, um pouco atrasada em relação aos concorrentes. Com essa atualização, tornou-se o Uno mais potente já fabricado no Brasil, com 92 cavalos. Além disso, havia versões com motor 1.5 Fiasa, posicionadas entre o Mille e o 1.6R, embora a preferência dos consumidores ainda fosse pelo popular 1000. Em 1994, o Uno Turbo foi lançado, oferecendo uma nova opção esportiva ao lado do 1.6R. Equipado com um motor 1.4 alimentado pela turbina Garrett T2, importada da Itália, assim como o câmbio de 5 marchas. O Uno Turbo já era conhecido na Europa desde 83, e em 85 durante o GP do Brasil de Fórmula 1, no Rio de Janeiro. A Fiat trouxe 80 unidades desse modelo italiano para serem usadas pelas equipes de Fórmula 1 e jornalistas presentes. Curiosamente, esses carros foram importados da Itália, já emplacados, e circularam pelo Brasil durante o evento, antes de serem devolvidos. Quase 10 anos depois, o Uno Turbo Nacional foi lançado, mantendo a mecânica europeia dos modelos trazidos em 1985. Com 118 cavalos, era capaz de acelerar de 0 a 100 em 9,2 segundos e atingir uma velocidade máxima de 195 km por hora. O Uno Turbo era o mais rápido e veloz da história da linha Uno. Além disso, era o único a ter o step no porta-malas, devido à falta de espaço no compartimento do motor. Em 1995, a versão esportiva 1.6R ficou em segundo plano, já que agora havia um substituto muito melhor, o Uno Turbo. Por isso, sua mecânica foi aproveitada para uma versão mais sofisticada e luxuosa chamada apenas de 1.6 MPI, que priorizava o bom conteúdo de série e o refinamento construtivo em vez da esportividade. No mesmo ano, mais mudanças aconteceram. O Mille recebeu injeção eletrônica de combustível pela primeira vez, ainda em versão monoponto, substituindo o antigo carburador em seu motor de 994 cm3. Além disso, houve uma alteração nos nomes das versões, que passaram de Electronic e ELX para IE, de injeção eletrônica, e EP Extra Power, devido ao novo sistema de alimentação. O ano de 1996 marcou a chegada do Palio, um novo hatch da Fiat destinado a substituir o Uno. Embora o Palio tenha sido lançado com expectativas de superar o Uno, ele ainda se destacava, especialmente na versão 1.0, devido ao preço mais acessível e suas qualidades reconhecidas. E apesar da concorrência, o Uno continuou forte no mercado. Então, a Fiat reduziu a linha Uno, deixando apenas o Mille SX, que logo se tornaria o EX, com um motor 1.0. Oferecendo 57 cavalos e uma lista de recursos simples. Além disso, a versão furgão 1.5 Fiasa foi mantida, direcionada exclusivamente para empresas e vendas corporativas. De 1998 até o final dos anos 2000, o Uno manteve sua posição como um dos carros mais vendidos no Brasil, apesar da concorrência do Palio, que compartilhava as linhas de produção. Apesar disso, o Uno ainda mantinha o mesmo visual, tanto por dentro quanto por fora, com pequenas alterações em detalhes como calotas e emblemas. Em 2001, o Uno deu um grande passo ao introduzir o moderno motor Fire, que representava um processo de produção totalmente automatizado.
Esse motor substituiu completamente os antigos e robustos Fiasa, presentes desde os anos 70 com o lançamento do 147. Apesar de uma pequena redução de 2 cavalos na potência máxima em comparação com os Fiasa, o Mille equipado com o motor Fire oferecia um aumento de 0,3 mkgf no torque, especialmente em rotações médias e baixas. Isso proporcionava ao carro uma agilidade notável e uma redução significativa no consumo de combustível. Com mais torque disponível em rotações mais baixas, os motoristas precisavam menos do acelerador, resultando em uma condução mais suave e econômica. Além da atualização mecânica, o Mille também passou por uma renovação estética, com uma nova grade frontal mais ampla e arredondada, acompanhada pelo novo emblema da Fiat, e a versão EX foi substituída pela Smart, aproveitando a tendência do motor de produção automatizada. Em 2003, o Uno furgão teve suas configurações alteradas, quando foi introduzida a variante 1.3 do motor Fire, oferecendo 65 cavalos e 11 mkgf de torque, tornando-o ainda mais adequado para as necessidades de trabalho. Em 2004, a Fiat revitalizou o Uno, abandonando a ideia de fazer do Palio seu sucessor. A reformulação incluiu mudanças na carroceria, com novos faróis, grade dianteira, para-choques, retrovisores, tampa do porta-malas, lanternas e calotas, e o interior também foi atualizado. A gama de versões foi simplificada, com apenas o modelo Fiat Mille disponível, em 2 ou 4 portas, sem diferenciação de acabamento. Apesar disso, opções como ar-condicionado, direção hidráulica e vidros elétricos continuavam disponíveis como opcionais, mantendo uma estratégia simples para um carro de proposta semelhante. Em 2006, o Fiat Uno Mille passou por mais algumas mudanças para agradar seu público tradicional, incluindo uma nova grade dianteira e ajustes nos para-choques. Além disso, o modelo recebeu uma grande novidade: a tecnologia Flex Fuel no motor 1.0 Fire, proporcionando mais potência e torque, tanto com gasolina quanto com etanol. Nesse mesmo ano foi lançada a versão Way, com suspensão elevada, detalhes plásticos na carroceria e uma proposta aventureira. Essa versão foi uma resposta ao crescimento do novo Volkswagen Gol G4 no mercado, seguindo a tradição da Fiat em oferecer modelos com apelo aventureiro. E a chegada do Uno Mille Way foi bem recebida pelos consumidores e logo se tornou popular. Em 2007, o Fiat Uno Mille perdeu o título de carro mais barato do Brasil para o chinês EFA M100. No entanto, a competição pelo menor preço entre os dois modelos era acirrada. Em algumas promoções, o Uno ainda conseguia voltar ao topo. O baixo preço do Uno era justificado pelo fato de que seus custos de desenvolvimento já estavam totalmente amortizados, além de ter uma construção simples e ser desprovido de equipamentos extras. Em 2008, a Fiat lançou o Fiat Uno Mille Economy, já como linha 2009, visando destacar ainda mais sua economia de combustível, uma característica muito valorizada pelos consumidores da época. Com uma nova grade dianteira, calotas exclusivas e um econômetro no painel, o Mille Economy foi projetado para ser o carro a combustão mais econômico do Brasil, aproveitando seu baixo consumo, peso leve e boa Em maio de 2010, foi lançada a segunda geração do Uno, que permaneceu praticamente inalterada por 26 anos. O Uno apresentava um visual quadrado arredondado e dimensões maiores que seu antecessor. Os motores disponíveis eram o 1.0 Fire Evo, com até 75 cavalos, e o 1.4, com até 88 cavalos, o mesmo usado pelo Palio. Em 2011, foi introduzida a versão de 2 portas e a variante Economy do Uno. Embora em 2010 a Fiat tivesse lançado o novo Uno apenas com 4 portas e 4 opções de acabamento, isso foi corrigido no ano seguinte. O hatch passou a oferecer a carroceria de 2 portas em todas as versões, inclusive na variante esportiva Sporting, que se tornou bastante rara nessa configuração. Em novembro de 2012, a segunda geração do Uno recebeu sua primeira série especial, o Uno Itália. Destacava-se pelas novas rodas de liga leve de 14 polegadas, faróis com máscara negra e emblema Uno com tema da Itália, além do adesivo da bandeira italiana na coluna C do hatch.
Os bancos também receberam novo revestimento e bordados com o tema Itália. No mês seguinte, o Uno tornou-se ainda mais seguro com a inclusão de airbags frontais duplos e freios ABS como itens de série. Em 2013, a Fiat introduziu a série Xingu no Mille Way e Uno Way. Essa série homenageia o filme que narra a saga dos indigenistas Vilas Boas e a fundação do Parque Nacional Xingu. A versão Way Xingu, destinada aos modelos Way, apresentava adesivos exclusivos e incluía novidades como direção hidráulica e ar-condicionado. No mesmo ano, a legislação brasileira estabeleceu que, a partir de 1º de janeiro de 2014, todos os automóveis nacionais deveriam sair de fábrica com airbag duplo frontal e freios ABS. Isso apresentou um desafio para o Mille, que nunca foi equipado com esses itens. Para a Fiat, adaptar o Uno não era viável, pois exigiria grandes alterações no projeto básico do carro, que existia desde 1983. Apesar dessa exigência, as vendas do Mille permaneceram em alta no ano de 2013. E em dezembro chegou a hora da despedida do Uninho, que foi marcada com o lançamento da série especial chamada Grazie Mille, limitada a 2.000 unidades. Essa edição exclusiva vinha repleta de todos os itens opcionais disponíveis na época, como rodas de liga leve, rádio, AM, FM, direção hidráulica, ar-condicionado, vidros e travas elétricas, entre outros. A última unidade do Mille produzida foi pintada na cor verde Saquarema, uma tonalidade exclusiva dessa versão final, que integra o acervo histórico da Fiat do Brasil. Nessa versão, o Uno chegou com o total de 3.700.000 carros fabricados. Em 2014, o Uno recebeu uma sutil reestilização para a linha 2015, com mudanças nos faróis, para-choques e lanternas. Internamente, o painel foi redesenhado e ganhou um acabamento melhor, além da inclusão do computador de bordo. O Uno 2015 foi o primeiro modelo de entrada a apresentar o sistema Start-Stop no Brasil e o câmbio Dualogic Plus estreou no Uno com botões no console. Em 2016, o Fiat Uno estreou a nova família de motores Firefly com destaque para o motor 1.0 de 3 cilindros, mais potente que o antigo 1.0 Fire Evo. Também oferecia o motor 1.3 de 4 cilindros, proporcionando desempenho ágil. Apesar dos números modestos, os motores eram elogiados pela eficiência no consumo e entrega de torque em baixas rotações. Em 2021, a série especial Tiao, marcando o adeus do Fiat Uno no Brasil, é lançada com um pacote de equipamentos, incluindo computador de bordo e sistema de som com Bluetooth e porta USB. Cada uma das 250 unidades é numerada. Assim encerra-se uma era. Com um total de 4.379.356 unidades fabricadas ao longo de 37 anos. A história do Fiat Uno destaca sua importância no cenário automotivo brasileiro. O Uno se tornou um símbolo de confiança e praticidade. Com sua resistência, durabilidade e economia, o Uno ganhou a simpatia de muitos. E você, já teve ou tem um Uninho? Conte-nos sua experiência nos comentários. Compartilhe este vídeo com seus amigos e inscreva-se no nosso canal para receber notificações de novos vídeos. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.